Leila Pereira resolveu detonar o Flamengo. A presidente do Palmeiras, que não costuma poupar as críticas, disse o seguinte sobre a decisão do Flamengo de recorrer à justiça para bloquear as receitas das equipes que participam do Grupo Libra. Abre aspas para a presidente do Palmeiras: isso é uma vergonha. O Flamengo tem que entender que não está acima dos demais clubes. A competição tem que ser justa para todos. Se o Flamengo não quiser participar, que não participe. E aí a Leila completa, dando a ideia do que está sendo estabelecido e combinado entre os demais clubes de séries A e B, com exceção ao Flamengo. Os 39 times das duas primeiras divisões hoje conversam sobre a possibilidade da criação de uma liga excluindo o Flamengo. Abre aspas para Leila: minha sugestão seria criar uma outra liga excluindo o Flamengo. O Flamengo deveria jogar sozinho, aí quero ver a audiência que eles vão ter. Só para registrar que hoje o Flamengo quer 250 milhões de reais por temporada com direitos de transmissão da Libra. Ele fatura na casa dos 200 milhões de reais. Dá para dizer que se a Libra se aproximar dos 220, 230 milhões, deve haver acordo. Dessa maneira, o Flamengo e o Corinthians passariam a ter o maior bolo na divisão dos direitos de transmissão. O grande problema é que para aumentar 30 milhões da grana do Flamengo, a Libra precisaria diminuir da grana dos demais integrantes. Hoje são 9 times da Série A que estão no grupo da Libra. Hora de falar sobre Felipe Luiz. O técnico do Flamengo já é o quarto mais longevo da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele completou nessa terça-feira seu primeiro ano de trabalho no time profissional do Rubro Negro. E apenas Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia e Léo Condé no Ceará, entre os times da primeira divisão, tem técnicos há mais tempo do que o Flamengo em relação a Felipe Luiz. Primeira temporada do treinador no Fla: 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas, 74% de aproveitamento dos pontos, 3 títulos e mais 2 possibilidades de Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo tenta a renovação do contrato com o Felipe Luiz há meses. A primeira proposta foi feita antes da Copa do Mundo de Clubes, mas Felipe Luiz tem rejeitado a renovação por agora. Já houve um primeiro contato entre o José Boto e o empresário dele, o Jorge Mendes. Nos próximos dias vai haver um segundo encontro na tentativa de estender esse vínculo pelo menos até dezembro de 2026. Só para completar, é importante registrar também que Felipe Luiz é só o 6º técnico no século a alcançar um ano de Flamengo. Os outros: Jorge Jesus, Zé Ricardo, Luxemburgo, Ney Franco e Zagallo. Para completar de vez, só contar que desde a saída do Jorge Jesus em 2020 até a chegada do Felipe Luiz no ano passado, o Flamengo teve 9 treinadores em apenas 5 anos. E as demissões de vários desses técnicos causaram multas rescisórias de 49 milhões e 300 mil reais contra o Fla. Quero falar agora sobre um movimento que tem crescido e contado com a participação de cada vez mais clubes contra o Flamengo. O motivo: o rubro-negro foi na semana passada à justiça bloqueando as cotas relacionadas à Libra, direitos de transmissão do mês de setembro. Todos os 9 integrantes da Série A que fazem parte da Libra, não receberam as receitas referentes ao mês de setembro de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Flamengo é contrário à divisão da grana e procurou a justiça bloqueando esse dinheiro. Foram 77 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres desses 9 clubes, incluindo o Flamengo. Se essa decisão se mantiver até dezembro, 230 milhões de reais deixam de cair nos cofres desses times, e é por conta disso que várias equipes da Série A, que integram a Libra e até da LFU, começam a se movimentar pensando em ideias para prejudicar o Flamengo. Tudo por conta dessa posição extremamente arbitrária do presidente BAP. Vale a lembrança de que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, havia assinado acordo com a Libra, prevendo uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais de receita por temporada do rubro-negro. Só para arrematar, não tenho ainda ideia do que pode ser feito para tentar prejudicar o Flamengo. Assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês, beleza? Quero te atualizar agora sobre as possibilidades para o novo calendário do futebol brasileiro, que será anunciado nessa quarta-feira pela CBF. A maior novidade deve ficar para a Copa do Brasil, que terá 5 fases, com jogos apenas de ida. Acabou aquela história de mata-mata com jogos de ida e volta. Somente as fases de oitavas, quartas e semifinal devem ter jogos de ida e volta, com uma observação importante: a final também deve ser disputada em jogo único com campo neutro. A CBF também prepara uma série de outras mexidas. A ideia é que o Campeonato Brasileiro comece antes, na comparação com o que aconteceu em 2025. Você vai lembrar que o Brasileirão dessa temporada teve início em 29 de março.
Só para arrematar, existe a possibilidade de campeonatos estaduais coincidirem na sua fase final com o início do Campeonato Brasileiro. Os estaduais tiveram uma redução de 16 para apenas 11 datas. Quero falar agora sobre o Flamengo, que quase quadruplicou suas receitas em apenas 10 anos. Vamos voltar para o ano de 2014, quando o Fla termina a temporada com uma arrecadação de 347 milhões de reais. No ano de 2024, 10 anos depois, foram 1 bilhão e 300 milhões de reais. E essa escalada de cada vez mais dinheiro vai ganhar ainda números superiores em 2025. A expectativa, por conta do contrato com a Betano, da participação na Copa do Mundo de Clubes e o desempenho nos campeonatos disputados ao longo do ano, é de que o Flamengo termine 2025 com uma arrecadação próxima a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Flamengo que vem escalando cada vez mais essa grana. É o único clube no Brasil e na América do Sul que nos últimos 4 anos conseguiu ter receitas superiores a 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 80 milhões em 2021, 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2022, 1 bilhão e 370 milhões de reais em 2023, 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2024. Só para arrematar sobre esse tema finanças e Flamengo, registrar que em 2012 o Flamengo havia faturado 212 milhões de reais. O que eu quero dizer com esse número? Somente com o contrato de patrocínio com a Betano, 268 milhões de reais. O Flamengo de 2025 arrecada mais do que todo o clube na temporada de 2012. Aquela reconstrução feita por Eduardo Bandeira de Melo e sua turma modificou de maneira radical o que é o Flamengo hoje, a grande potência financeira do país e da América do Sul. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira, 19h30, no Maracanã. Jogo super importante e Gabigol, às vésperas dessa decisão, decidiu fazer um afago no torcedor cruzeirense. Gabi tem uma história muito grande com o Flamengo e já foi acusado por torcedores do Cruzeiro de não fazer, de continuar demonstrando carinho e afeto pelo seu ex-clube. Pois bem, o Gabigol foi às suas redes sociais e escreveu "Maior de Minas", fazendo referência ao Cruzeiro, para a alegria do torcedor da Raposa. Cruzeiro que no jogo de ida do Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo por 2-1 com um gol de Gabigol. Só para registrar, a segunda vez que o Gabigol enfrenta o Flamengo desde que deixou o rubro-negro, a primeira jogando no Maracanã. O reencontro com a torcida promete ser bastante interessante, embora, imaginemos, o Gabigol deva começar o jogo na condição de reserva. Por que o jogo é tão importante para o Cruzeiro? Hoje a Raposa aparece 4 pontos atrás do Flamengo, com um jogo a mais. Se o Flamengo vencer, ele abre 7 pontos, ainda com a possibilidade de aumentar essa distância para 10. E aí dá para dizer que as chances de título do Cruzeiro vão ficar bem pequenas. Hora de falar sobre Flamengo versus Racing, confronto de Libertadores fase semifinal. Pois bem, na Argentina, há um comentarista da ESPN de lá afirmando que o Racing deu sorte de enfrentar o Flamengo e não o Estudiantes, o que me parece um grande contrassenso. Hoje o Flamengo surge como o maior bicho-papão do futebol sul-americano. Flamengo e Palmeiras têm tido esse status, né? Pois bem, estava rolando um debate lá na ESPN na Argentina e passaram a bola para esse comentarista. E ele disse que, vou ler basicamente o que ele disse. O Racing tem que festejar que passou o Flamengo e não o Estudiantes, que é uma equipe bravíssima. Jogadores do Flamengo estavam caminhando. Se lembram de Piscina, Salmão, Freezer. A avaliação dele é de que o atual elenco do Flamengo já não tem tanta raça, tanta garra, tanta dedicação, por serem jogadores muito bem de vida e que já não tem a necessidade de correr atrás do prato de comida, ao contrário do Estudiantes. Por isso, a avaliação desse comentarista da ESPN na Argentina de que o Racing vai ter vida mais fácil na semifinal da Libertadores da América. Essa expressão, essa declaração pode ser usada pelo Felipe Luiz como uma forma de motivar os atletas. Flamengo que passou pelo Estudiantes com muito mais de dificuldade do que eu imaginava, depois de um primeiro tempo espetacular no Maracanã, em que o Flamengo abre 2-0 e cria oportunidades para 3, 4, 5 gols, toma o gol no finalzinho, vence por 2-1, perde na Argentina por 1-0 e acaba nos pênaltis garantindo a sua classificação. Só para contar que o Felipe Luiz completou nessa terça-feira 1 ano à frente do time profissional do Fla, algo que tem se tornado cada vez menos comum. Técnicos longevos, desde Jorge Jesus, o Flamengo não tinha um técnico há tanto tempo no clube. O Felipe Luiz disse, abre aspas, muito feliz por essa marca, tudo o que eu vivi nesse clube foi muito especial, momentos muito bons que ficarão marcados para sempre.
Hora de falar sobre a bolada que caiu nos cofres de Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, os 4 representantes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes disputada na metade do ano. Pois bem, esses 4 times que eu citei já haviam assegurado 15 milhões e 200 mil dólares ou 82 milhões de reais pela participação no torneio. Essa grana já caiu, já foi usada, enfim. Nessa terça-feira, os 4 times tiveram direito a depósitos da grana referente à campanha que eles fizeram nos Estados Unidos. O Fluminense, que chegou às semifinais do torneio, foi aquele que mais arrecadou 242 milhões de reais, seguido pelo Palmeiras com 131 milhões, pelo Botafogo com 61 milhões e o Flamengo com 40 milhões, valores brutos. A tributação tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e essa grana vai precisar ser descontada das cifras que eu passei. De qualquer forma, imagino que John Textor não deva ter ficado chateado com os 61 milhões, o Mário Bittencourt muito menos com os 242 milhões, isso sem falar em Leila Pereira e BAP. Qual é a verdade que o Palace da Inglaterra, que era o Wallace Ian do Flamengo, Samuel, não sei se agora, nesse momento da temporada, acho impossível isso acontecer, a janela está fechada por lá, né? É só importante registrar que o Wallace Ian perdeu muito espaço com a camisa do Flamengo, né? Desde a Copa do Mundo de Clubes, foi mais depois da eliminação contra o Galo. A partir daquela eliminação, ele quase não conseguiu mais jogar. Valeu, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para tu não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do rubro-negro carioca, combinado? A gente fica por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, nos segue para mais. Até o próximo vídeo, vamos com tudo para cima e vamos que vamos. Fui!